Olá, pessoal, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Bom, hoje está sendo a nossa primeira leitura ao vivo que a gente está fazendo aqui pelo Holofotes. Eu te convido a estar junto com a gente. Hoje a gente vai estar lendo Lucas, capítulo 20. Amém? Então, pega aí tua Bíblia na mão. Lucas, capítulo 20. Amém. A autoridade de Jesus. Certo dia, Jesus estava no pátio do templo, ensinando o povo e anunciando o evangelho. Então, chegaram ali alguns chefes dos sacerdotes e alguns mestres da lei, junto com alguns líderes do povo, e perguntaram: Diga para nós, com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Respondam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram as pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: O que é que vamos dizer? Se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, esta multidão vai nos apedrejar, pois eles acham que João era profeta. Por isso responderam: Nós não sabemos quem deu autoridade a João para batizar. Jesus disse: Pois então, eu também não digo com que autoridade faço essas coisas. Continuando, os lavradores maus. Lucas, capítulo 20, versículo do 9 ao 18. Depois Jesus contou esta parábola para o povo. Certo homem fez uma plantação de uvas, arrendou-a para uns lavradores e depois foi viajar, ficando fora por muito tempo. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou um empregado para receber a sua parte. Mas os lavradores bateram nele e o mandaram de volta sem nada. O dono mandou outro empregado, mas eles também bateram nele. Depois o trataram de modo vergonhoso e o mandaram de volta sem nada. Então ele enviou um terceiro empregado, mas os lavradores também bateram nele e o expulsaram. Aí o dono da plantação teve uma ideia. Já sei, vou mandar o meu filho queridíssimo. Tenho certeza de que vão respeitá-lo. Só que não. Mas quando os lavradores viram o filho, disseram: Este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Quando os lavradores viram o filho, disseram: Este é o filho do dono. Ele vai herdar a plantação. Vamos matá-lo e a plantação será nossa. Então, eles jogaram o filho para fora da plantação e o mataram. Aí Jesus perguntou: E agora? O que é que o dono da plantação vai fazer? Ele virá, matará aqueles homens e dará a plantação a outros lavradores. Então, as pessoas que estavam ouvindo disseram: Que Deus não permita que isso aconteça. Mas Jesus olhou bem para eles e disse: As Escrituras Sagradas afirmam: a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a mais importante de todas. Quem cair em cima dessa pedra ficará em pedaços. E se a pedra cair também, essa pessoa vai virar pó. Continuando a nossa leitura, Lucas, capítulo 20, versículo 19 ao 26. A pergunta sobre os impostos. Os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes sabiam que era contra eles que Jesus havia contado essa parábola e queriam prendê-lo ali mesmo. Porém, tinham medo do povo. Então, começaram a vigiar Jesus. Pagaram alguns homens para fazerem perguntas a ele. Eles deviam fingir que eram sinceros e procurar consigo alguma prova contra Jesus. Assim, os mestres da lei e os chefes dos sacerdotes teriam uma desculpa para o prender e entregar nas mãos do governador romano. Esses homens perguntaram: Mestre, sabemos que aquilo que o Senhor diz e ensina é certo.
Sabemos também que o Senhor não julga pela aparência e ensina a verdade sobre a maneira de viver que Deus exige. Diga, é ou não é contra a nossa lei pagar impostos ao imperador romano? Mas Jesus percebeu a má intenção deles e disse: tragam aqui uma moeda. De quem são o nome e a cara que estão gravados nela? São do imperador, respondeu eles. Então Jesus disse: deem ao imperador o que é do imperador, e deem a Deus o que é de Deus. Eles não puderam conseguir nenhuma prova contra Jesus diante do povo. Por isso ficaram calados, admirados com a resposta dele. Lucas 20, versículo 27 ao 40. A pergunta sobre a ressurreição. Alguns saduceus, os quais afirmam que ninguém ressuscita, chegaram perto de Jesus e disseram: Mestre, Moisés escreveu para nós a seguinte lei: se um homem morrer e deixar a esposa sem filhos, o irmão dele deve casar com a viúva para terem filhos, que serão considerados filhos do irmão que morreu. Acontece que havia 7 irmãos. O mais velho casou e morreu sem deixar filhos. Então o segundo casou com a viúva, e depois o terceiro. E assim a mesma coisa aconteceu com os 7 irmãos. Isso é, todos morreram sem deixar filhos. Depois a mulher também morreu. Portanto, no dia da ressurreição, de qual dos 7 a mulher vai ser esposa? Pois todos eles casaram com ela. Jesus respondeu: nessa vida, os homens e as mulheres casam. Mas as pessoas que merecem alcançar a ressurreição e a vida futura não vão casar lá, pois serão como os anjos e não poderão morrer. Serão filhos de Deus porque ressuscitaram, e Moisés mostra claramente que os mortos serão ressuscitados. Quando fala do espinheiro que estava em fogo, ele escreve que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Isso mostra que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos, pois para ele todos estão vivos. Aí, alguns mestres da lei disseram: boa resposta, mestre. E não tinham coragem de lhe fazer mais perguntas. Lucas 20, versículo 41 ao 44. A pergunta sobre o Messias. Em seguida, Jesus perguntou a eles: como se pode dizer que o Messias é descendente de Davi? Pois o próprio Davi diz assim no livro dos Salmos: o Senhor Deus disse ao meu Senhor: sente-se do meu lado direito, até que eu ponha os seus inimigos como estrado debaixo dos seus pés. Se Davi chama o Messias de Senhor, como é que o Messias pode ser descendente de Davi? Lucas, capítulo 20, versículo 45 e 46. Jesus e os mestres da lei. O povo todo estava escutando, e Jesus disse aos discípulos: cuidado com os mestres da lei, que gostam de usar capas compridas e de ser cumprimentados com respeito nas praças. Eles escolhem os lugares de honra nas sinagogas e os melhores lugares nos banquetes. Exploram viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçar, fazem orações compridas. Portanto, o castigo que eles vão sofrer será pior ainda. Essa parte foi a que mais me chamou a atenção, eu confesso. Por quê? Porque nos dias de hoje, a gente vê muitas pessoas que são responsáveis, todos nós somos responsáveis
por estar levando o nome, por estar carregando o nome de Jesus, por estar espalhando amor por aí, né? Todos nós somos responsáveis por isso, até mesmo porque o mandamento principal de Jesus é esse. O mandamento principal de Deus para todo mundo, é que a gente ame o nosso próximo como a gente ama nós mesmos, como a gente ama também o Senhor. Amém? E muitas vezes a gente começa a se preocupar com coisas que não tem sentido. A gente começa a querer se aparecer, por exemplo, dentro da igreja. A gente começa a ir para a igreja, a gente começa a se envolver em um monte de coisa dentro da igreja, só para se mostrar. Só para ocupar o nosso tempo, não é verdade? Só para mostrar que a gente é bonzinho, que a gente é filho bonzinho, né? A gente começa a ocupar cargos dentro da igreja, ou seja lá onde a gente estiver, só para mostrar que a gente é melhor do que os outros, só para mostrar que a gente é usado dentro da igreja. E quando na verdade não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente fique se mostrando para ninguém. Deus é um Deus simples e a gente também precisa entender isso, que muitas vezes atos, gestos simples, eles geram momentos e situações poderosas. Então, que a gente não fique querendo se aparecer, que a gente não fique querendo mostrar ser o que a gente não é. Porque mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair. E isso não é algo que agrada ao Senhor. O Senhor não quer isso. O Senhor não quer que a gente vá para a igreja para ficar ocupando os melhores cargos, para a gente ficar indo lá, mostrar que a nossa oração faz e acontece. Não. Acho que Deus, na realidade, estamos vivendo um tempo em que eu acho que Deus está cansado disso, sabe? Vamos ser mais simples, gente. Vamos amar mais as pessoas sem querer se mostrar, sem querer se aparecer, sem querer bajulação, sabe? Vamos amar sem esperar nada em troca. Porque esse é o mandamento de Deus. Amém? Ai, glória a Deus, gente. Ai, eu tô muito feliz, eu tô muito contente de estar aqui compartilhando, porque, né, a palavra de Deus, porque esse é um tempo reservado de Deus para o compartilhamento da palavra. Eu estou muito feliz. Essa é a primeira vez que a gente está realizando esse projeto. Eu espero que ele venha a abençoar a sua vida. Amém? E amanhã a gente volta com o próximo capítulo, em nome de Jesus. Glória a Deus e que a sua semana seja maravilhosa. Cheia da alegria de Jesus. Amém? Deus te abençoe e até a próxima. É nóis!